Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Até que ponto o mundo espiritual influencia no mundo corporal? Até que ponto as pessoas que, através do fenômeno da morte, retornaram ao mundo espiritual, exercem influências sobre nós que estamos aqui encarnados? O nosso tema de hoje é sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Nós sabemos que nós temos uma vida social muito intensa. Somos espíritos encarnados na Terra em processo de evolução, de crescimento constante. E sabemos também que o nosso tempo aqui, ele é limitado. Não estamos aqui para sempre. Vai chegar o dia que retornaremos para o mundo espiritual. E muitas vezes nós pensamos como o mundo espiritual interfere no mundo carnal, corporal. Didaticamente, nós separamos esses dois mundos para facilitar o nosso aprendizado. Entretanto, esses dois mundos, eles se interpenetram. Existe uma interação, um interrelacionamento entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec é incisivo perguntando aos espíritos: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações? E os espíritos responderam: a esse respeito, sua influência é maior do que credes. Frequentemente são eles que vos dirigem. Então nós podemos perceber que existe uma influência entre o mundo espiritual e o mundo corporal. A vida, ela é abundante em todos os quadrantes do universo. A vida pulsa. E nós sabemos, através dos avanços das ciências, da ciência quântica, da física, que nós somos energia. O universo inteiro pulsa em energia. E essas energias se apresentam como ondas. Milhares de ondas. E o pensamento também faz parte desse conjunto, em determinadas frequências. Cada pensamento, cada ser emite os seus pensamentos em determinada frequência de onda. E isso está estritamente ligado ao seu nível evolutivo. E, evidentemente, entraremos em sintonia com os seres encarnados ou desencarnados que vibrem na mesma frequência de nossas ondas. Nós podemos ver isso de uma forma bem clara no exemplo de um rádio, por exemplo. Você coloca um rádio aqui na mesa e tem AM e FM, e você vai sintonizar, modular, se você quer AM ou se você quer FM. Você entrando na faixa FM, você vai mais uma vez sintonizar com a emissora que mais lhe apraz, que você mais gosta, que você tem mais sintonia com as programações, com as músicas que tocam. Tudo é questão de sintonia. O que você quer ouvir. Na TV, qual a emissora, o programa que você quer assistir. Você vai sintonizar. Isso quer dizer que
nós atraímos seres da mesma faixa vibratória que estão na mesma sintonia que nós outros. No nosso convívio na sociedade, nós sofremos influência das pessoas, não é verdade? As pessoas nos influenciam e nós também influenciamos as pessoas. Ora, se uma pessoa nos influencia aqui, a gente vendo, conversando com ela, nos influencia para a roupa, nos influencia para o esporte, nos influencia para a profissão, para determinadas atitudes, essa pessoa desencarnando, ficando invisível, evidentemente com mais facilidade, essa pessoa vai nos influenciar. Porque se nós entrarmos na faixa de pensamento dela, ela vai emitir os pensamentos e nós vamos achar que são os nossos pensamentos. Porque não estamos vendo a pessoa, mas estamos captando as ondas do seu pensamento. E é interessante isso, a gente saber qual é o pensamento meu, qual é o pensamento que veio de um espírito por inspiração, por intuição. Na pergunta 461, Allan Kardec diz: como distinguir? Como é que eu vou distinguir o meu pensamento do pensamento de um espírito, de um ser desencarnado? E os espíritos respondem na primeira linha: é como uma voz que vos fala. E é verdade, muitas vezes nós estamos conversando com a pessoa e faz assim: rapaz, me veio um pensamento. Não é verdade? Outras vezes nós falamos: eu estava numa situação, me veio uma ideia. Ora, se me veio, é porque não era minha. Mas no momento que me vem a ideia, eu começo a analisar: será que é certo isso? Será que não é? Esse pensamento é meu. Eu estou analisando a ideia que me veio, que me foi sugerida. Mas é muito difícil a gente distinguir se um pensamento é genuinamente nosso ou se um pensamento é uma sugestão de um espírito desencarnado. Mas em realidade, não importa a gente saber se é de um espírito desencarnado ou não, ou se é nosso. Sabe por quê? Porque no final das contas, a decisão é nossa. É nossa. Muitas pessoas sobem a andares elevados de prédios, de edifícios, e chegando lá em cima, olham para baixo e de repente vem aquela vontade de pular. Sente como que alguém dissesse: pule. Principalmente quando essas pessoas estão em desespero, em sofrimento, em dor, em depressão. Mas o pular ou não depende da pessoa. Sempre a decisão é nossa para fazer ou não as sugestões que nós recebemos. O apóstolo Paulo de Tarso, na sua epístola aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas. Olha que coisa interessante. O que Paulo diz é muito abrangente, porque essas nuvens de testemunhas são formadas de encarnados e desencarnados, de pessoas que estão aqui convivendo conosco e de pessoas que já partiram para o mundo espiritual. Tanto as pessoas encarnadas como desencarnadas, elas estão nos observando, as nossas atitudes, o nosso verbo. Se existe coerência entre o que falamos e o que fazemos, e a nos sugerir, a depender do nosso nível evolutivo. Os espíritos bondosos, eles nos inspiram e nos induzem ao bem. Os espíritos maus, perversos, eles nos inspiram para o mal. Entretanto, o fiel da balança somos nós. O fiel da balança sou eu.
é você. Eu tenho certeza que vocês já assistiram desenhos animados quando eram crianças. E sempre em alguns desenhos aparecem um anjinho do lado da pessoa e um diabinho do outro lado. Cada um dando a sugestão. A pessoa ouve a sugestão do anjinho, do diabinho, entretanto, nem o anjinho nem o diabinho tem força suficiente para dominar a pessoa. É você que vai decidir se segue o caminho do bem ou se segue o caminho do mal. Os bons querem a nossa evolução, a nossa felicidade. E os maus desejam que a gente caia e sofra como eles estão sofrendo. Evidentemente, a nossa queda, os nossos equívocos, a nossa desgraça, não tirará a desgraça dele. Não tirará o sofrimento dele. Entretanto, é mais um que ele arrasta para sofrer como ele está sofrendo. E é interessante que a gente pode perguntar, mas por que Deus deixa que isso aconteça? Isso faz parte de um processo. São nas experiências, nas relações, que nós vamos criando resistência ao mal e vamos aderindo ao bem. Faz parte desse nosso processo de crescimento. Se para crescer nós precisamos do outro, necessitamos do interrelacionamento para que através das experiências do dia a dia a gente possa crescer. Evidentemente, esses relacionamentos não serão sempre com pessoas boas, porque nós não somos 100% bons ainda. Então nós vamos seguindo muitas vezes o conselho equivocado, aí caímos, sofremos, aprendemos, da próxima vez o mesmo conselho a gente já não segue, porque nos auxiliou de certa forma a perceber que aquele caminho não é positivo. E é nesse processo que a gente vai crescendo. E quando nós comentamos sobre essa influência dos espíritos em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossas decisões, muitas vezes as pessoas perguntam, mas como afastar então a influência dos maus e atrair a presença dos bons? Voltamos àquele assunto, àquele tópico inicial. Somos energia. Essa energia, ela se apresenta em ondas. Essas ondas têm frequências e cada frequência vai atrair companheiros espirituais que estejam também na mesma frequência. Ora, para eu atrair os bons espíritos, eu tenho que desejar o bem. Não é necessário, para eu atrair os bons espíritos, ser perfeito. Não. A perfeição é um processo. Mas no momento que eu penso no bem, no momento que eu desejo fazer o bem, no momento que eu desejo servir ao próximo, os companheiros espirituais do bem se aproximam de nós. Principalmente num mundo de provas e expiações como o nosso, aonde o bem ainda não prevalece. Quando um coração desperta para o bem, a espiritualidade maior acorre para fortalecer essa pessoa, para inspirar essa pessoa, para que ela possa, em se desenvolvendo moralmente, espiritualmente, também socorrer outros e ajudar no processo de crescimento dos outros. Por isso, que quando você se dedica à tarefa do amor, as ideias aparecem, a gente pensa que é do nada, mas não é. São eles que nos incentivam aos projetos. Quando nós vamos sentar para fazer um projeto para beneficiar alguém, eles se aproximam de nós.
Da outra forma também é verdadeira. Se formos arquitetar o mal, os maus vão se aproximar de nós. No fim das contas, é escolha. É escolha por onde desejamos que os nossos pés trilhem. Mas uma coisa nós não podemos esquecer. Mesmo esses espíritos que nos tentam desviar para o mal, eles também estão no processo de crescimento. Um dia serão anjos. Todos nós, um dia, seremos anjos. Então fica a dica. Vamos também influenciar os outros. Se nós sofremos as influências dos espíritos, se nós sofremos as influências dos encarnados, desses que convivem conosco, nós também podemos influenciar. Muitas vezes os espíritos vêm para nos desviar do caminho, mas se nós nos mantivermos no bem, muitas vezes nós atraímos eles para o bem e eles se transformam. A mesma coisa no interrelacionamento aqui na Terra. Através do bem que possamos fazer, vamos atrair outras pessoas e ajudar a transformar tantas outras. Esse é o nosso caminho. Esse é o nosso destino. A perfeição, a felicidade, a luz, a harmonia, a plenificação. Enfim, o retorno à casa do Pai. Que Jesus nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Muita paz.